Olá, boa tarde a todas. Eu sou Janaína Oliveira, como essa altura vocês já devem saber. Eu faço a curadoria do Encontro de Cinema Negro Zózimo há 13 anos, juntamente com a Ana Paula Alves Ribeiro. E quero agradecer, antes de mais nada, a sua presença até aqui e por ter ficado, né, para assistir a conversa com o diretor desse filme que a gente acabou de assistir, foi o Patrício Lumumba, de Patrícia a Lumumba, o Patrick Cabeia. Então, eu convido aqui para se juntar a mim, o Patrick, e também o nosso querido tradutor, o Israel, para a gente começar a conversa. Oi, Patrick, bom dia, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem com você? Você está falando de onde? Bom dia. Israel? Bonjour Patrick, bon après-midi. Salut. Soyez le bienvenu. On aimerait savoir d'où exactement vous parlez. Je suis au Canada pour le moment. Je suis à Ottawa. Et puis, c'est pas l'après-midi, c'est le matin. Alors, c'est 9h du mat. Alors, ouais, je suis au Canada. D'accord, merci beaucoup. O Patrick, então, deu bom dia, né? Ele disse que, então, ele está no Canadá, está em Ottawa, e que são 9 horas da manhã na região. E agradeço pela presença. Sempre fico perdida com os fusos. A gente está gravando essa conversa agora de manhã, mas ela vai ao ar na parte da tarde. Então, quem está nos assistindo está vendo de tarde aqui no Brasil. Bom, primeiro eu quero agradecer por você ter nos enviado esse filme, né? Esse filme faz parte da seleção que a gente fez através da Film Freeway. E vendo o filme, né, eu fiquei pensando em algumas coisas que a gente, enfim, gostaria de compartilhar aqui com vocês e te perguntar. Porque o documentário ele é centrado na história do Patrício Lumumba, né, que foi responsável pelo processo de independência do Congo, né, uma figura super importante, não só para o Congo, mas para todo o pensamento pan-africano. Inclusive, a gente vê o Lumumba citado e mencionado, né, em vários filmes e por vários cineastas como importante na sua trajetória. Por exemplo, eu estava me recordando de uma entrevista do Souleymane Cissé, em que ele fala, Souleymane Cissé, aliás, que é o nosso homenageado esse ano aqui no encontro, cineasta do Mali, né, que você conhece, deve conhecer, e o Souleymane Cissé falando que a vida dele, né, um momento importante na vida dele foi na relação com as imagens e movimento, foi quando ele viu as imagens, né, da prisão e depois, né, do assassinato do Lumumba. E você tem uma trajetória com a história do Congo, né? Esse é o seu segunda longa-metragem, e você já fez mais 4 trabalhos, 4 curtas, né? Também nessa conexão com o Congo. Então, eu queria que você começasse falando um pouco dessa sua trajetória como cineasta, né? Nesse diálogo com a história do Congo e, especificamente, com a vida, né, do Patrício Lumumba. J'aimerais vous remercier, Patrick, de votre présence et merci aussi de nous avoir offert votre film, From Patrick to Lumumba. Janaïna disait que même si on enregistre aujourd'hui, ce matin, cette conversation, elle sera postée l'après-midi, donc c'est un peu ça la dynamique. Mais votre documentaire traite des procès d'indépendance du Congo et qui prend place aussi d'une figure très importante politiquement parlant, non seulement pour le Congo, pour le processus d'indépendance, mais aussi pour la dynamique du panafricanisme, c'est Patrice Lumumba. Et Janaïna aussi mentionne le réalisateur Cissé du Mali, qui fait référence aussi à cette personne, à ce héros, Patrice Lumumba, et
Elle vous pose donc la question autour de votre trajectoire en tant que réalisateur en dialogue avec l'histoire du Congo et aussi avec l'image de Lumumba, s'il vous plaît. D'abord, merci beaucoup pour l'opportunité de, de montrer Patrice Lumumba au public brésilien, aux Brésiliens qui sont la famille pour nous. Surtout en tant qu'Africain, on a toujours regardé le Brésil comme le pays qui nous représente au mondial, le pays là où on peut regarder, surtout au football, on peut regarder, on voit les gens qui sont comme nous. Alors, alors pour moi, c'est une grande fierté, honnêtement, d'amener, de voir Patrice Lumumba sur les écrans brésiliens. Honnêtement, c'est génial. Alors, la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que je pense que je peux peut-être arrêter un peu pour que vous puissiez traduire. Merci beaucoup, Patrick. O Patrick, então, ele começa agradecendo, né, pela oportunidade de poder apresentar o Lumumba ao público brasileiro, e ele fala especialmente de um sentimento que não só ele, mas que outras pessoas de origem africana continental, então, fazem referência ao Brasil como uma nação que os representa, uma nação em que é possível, em um mundial, ver pessoas muito parecidas, então há uma amizade entre o Brasil e a África, e por isso, então, ele entende que é uma oportunidade muito valiosa de poder apresentar o Lumumba ao público brasileiro. Alors, je continue pour dire que la raison que j'ai fait les documentaires, d'abord pour l'histoire, sur l'histoire africaine, c'est parce que c'est important pour nous. C'est important parce que Lumumba lui-même qui a dit que l'histoire serait écrite pas par Washington, par Londres ou New York, mais par les peuples, donc les gens comme nous. Euh, alors, euh, alors c'est pourquoi j'ai toujours voulu faire l'histoire de notre peuple écrit par nous. Et c'est vraiment important parce que on a toujours laissé notre histoire écrite par les autres personnes. Donc, pour vous, les Brésiliens, c'est écrit par les Portugais. Pour nous, c'est écrit par les Belges. Pour les Angolais, c'est écrit par les Portugais. Alors, j'ai pensé qu'on devait prendre soin de notre histoire nous-mêmes et l'écrire de nos propres yeux. Alors, c'est pourquoi je suis vraiment intéressé à l'histoire. Merci beaucoup, Patrick. O Patrick, então, ele menciona, né, a razão pela qual ele escolheu esse não apenas o temário, mas também a abordagem histórica, e ele recupera uma frase do Lumumba em que diz que nós devemos, então, escrever nossa própria história. A nossa própria história deve ser contada por nós mesmos, não contar a história dos povos africanos a partir da perspectiva geopolítica de Washington, Londres, e que pela nossa história, nós brasileiros, a nossa história foi contada pelos portugueses, no Congo foram os belgas que contaram, e então a importância de fato, autocentrar esse processo histórico e, de fato, cuidar da própria história e relatá-la a partir de um outro ponto de vista. E realmente, Patrick, realmente muito importante sempre trazer essa história para o público brasileiro, porque há uma barreira linguística que muitas vezes impede que a informação, né, como você mesmo fala, na nossa perspectiva, circule. E eu só quero te dizer, antes de colocar a próxima pergunta, é que essa dinâmica faz muito parte do Encontro de Cinema Negro Zozimbubu, né?
essa mostra que seu filme está inserido, essa dinâmica de trazer a história do continente africano numa perspectiva africana sempre foi uma das premissas do Zósimo Bubu, que criou esse encontro. Então, de Israel traduzir, depois eu continuo na pergunta. Janaïna mentionne le fait que c'est très important de pouvoir apporter aussi cette nouvelle perspective de raconter l'histoire de peuples africains, parce que c'était aussi une raison pour laquelle Zosmo Boubou proposait dans ce festival de cinéma. Alors c'est aussi un objectif qui englobe toutes les parties et tous les événements qui font partie de cette rencontre, parce que spécialement, c'est important de connaître l'histoire de l'Afrique à partir des Africains, parce qu'il existe une barrière linguistique qui nous empêche d'y accéder. Bom, agora pensando mais especificamente sobre o seu filme, como eu mencionei no começo, o Patrício Lumumba é uma figura muito também documentada no cinema, né? A gente tem quase uma tradição de filmes que abordam, sejam documentário ou ficção, a trajetória do Patrício Lumumba. O que me impressionou no seu trabalho foi a pesquisa, né? A pesquisa documental, e eu particularmente gostei muito da presença do Lumumba no filme. E aí eu gostaria de te perguntar, e também da carta, né? Só uma curiosidade, a gente tem no programa um outro filme, um curta-metragem de 2019 do Nelson Makengo, que você deve conhecer, o Evilha, que também tem uma carta, né? Uma dinâmica. E aí, isso se conecta com o que eu quero saber, sobre a abordagem, né? Porque eu acho que já no título a gente tem um indicativo, né, dessa trajetória, de Patrício para o Lumumba, né? Da pessoa para a grande liderança. Então, eu queria entender um pouco, que você falasse sobre as suas opções na abordagem, né, desse personagem, dessa figura tão importante para a história do continente, para a história pan-africana. Como você, as suas opções, né, cinematograficamente falando. En concernant directement le film, on sait que Patrice Lumumba est une figure qui a été traditionnellement documentée dans le cinéma traditionnel africain. Et ce qui nous a étonné, c'est votre recherche documentaire aussi. Janaïne mentionne aussi le fait qu'elle a bien aimé la présence de Lumumba. Et aussi, il y a un document qui est très important pour elle, qui est sa lettre. Alors, cette lettre qui est aussi une lettre qui va être récupérée par un autre réalisateur qui fait partie du programme, Nelson Makengo. Et l'approche, on peut déjà l'observer, la remarquer dès le titre From Patrick to Lumumba, de la personne vers le leader. Et l'approche de ce personnage, la présence de ce personnage qui fait aussi partie de ses conceptions. Ma question, c'était directement de savoir quelles sont vos options, quelles ont été vos options esthétiques, mais aussi vos options de production, de réalisation de ce film. Honnêtement, merci. C'est d'abord, ça fait bien au cœur d'entendre Daniana parler du film comme ça, c'est chaud, ça fait vraiment trop bon au cœur. Alors merci à vous, obrigado. D'abord, la première chose qu'il fallait voir pour des Patrice Lumumba, c'était que de regarder des documentaires qui sont déjà faits sur Lumumba. Et j'ai réalisé que il y avait toujours des documentaires sur la mort de Lumumba, le travail de la CIA, est-ce que Lumumba était un communiste, bla bla bla. Il n'y avait pas des histoires sur Lumumba, la personne. Alors je disais, pour notre génération, pour quelqu'un, ça soit quelqu'un en Afrique, au Brésil, à New York, on
on veut voir Lumumba la personne. On veut pas voir Lumumba, entre guillemets, les communistes, ou bien ça, ou bien les politiciens. On voulait voir Lumumba la personne. Alors, je vous laisse traduire de là un peu. Merci, merci. O Patrick, então, menciona o fato de ele ter feito essa escolha de pensar, então, né, de Patrícia para Lumumba, em que a gente pode, então, perceber já essa abordagem da carta, né, de destinatário e, enfim, e ele agradece inicialmente, né, pela leitura que a Janaína fez e pela receptividade, então, que teve do público brasileiro, porque isso, de fato, o faz aquecer o coração. Em relação ao processo de produção do documentário, ele diz que, como a Janaína falou, tradicionalmente o Lumumba é uma figura que aparece entre os documentários, mas a partir de uma perspectiva muito mais historicista, colocando ou como líder comunista, era ou não comunista, a morte do Lumumba, mas que sentia então uma falta de perceber, de humanizar, né? Então de trazer a pessoa do Patrícia. E por isso, então, foi preciso pensá-lo a partir de sua subjetividade, pensá-lo como pessoa de fato, né, fora dessa linguagem puramente política ou historicista. Merci. Alors, ce que je voulais faire, c'est j'ai essayé de donner aux panafricains, à nous, parce que c'est fait pour nous, à nous, Lumumba dans sa parole. Parce que si tu regardes dans les documentaires, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées qui n'étaient jamais dans les documentaires. Donc, des interviews, des paroles de Lumumba, tout ça. Alors, je voulais que les gens puissent entendre ça. Et puis, la lettre. Je pense que la lettre était vraiment importante. Parce que dans la lettre, il dit tout. Il dit tout. Il dit pourquoi il est passé de Patrice à Lumumba. Il dit pourquoi il a, il était prêt à mourir pour, comment dire, je pense, pour la lutte, hein, pour la lutte, quoi. Et j'ai vraiment aimé ça. Alors, je voulais que les gens puissent, parce que j'étais fatigué d'entendre des bêtises, disons, excuse, mais des bêtises sur Lumumba. Alors, je voulais vraiment que on puisse montrer, que je puisse montrer notre face, pas une face propagandiste, non. C'est pourquoi je voulais montrer les paroles de Lumumba. Je dis non, ça c'est pas mon opinion. Allez, vas-y, ça c'est Lumumba, ça c'est les paroles de Lumumba. Alors, je veux que les panafricains puissent être fiers de cette personne ici et pas des petits mots qui sortent de la bouche des Russes, des Américains, de n'importe qui. Non, moi je veux que les gens puissent savoir c'était quoi Lumumba. C'était alors le mec qui voulait, qui était vraiment pour le panafricanisme. Alors c'était ça son but dès le début. Et il a dit et il s'est fait tuer pour ça. Alors donc je voulais vraiment trouver plus de documents, de documents sur lui avec ses paroles pour que ça soit un peu authentique. C'est ça. Si, em relação ao processo, né, o Patrick então menciona o fato de ele então trazer o panafricanismo a nós mesmos, né? Então pensar o panafricanismo não dito a partir de uma segunda pessoa, mas a partir da primeira pessoa, e que há coisas que nunca apareceram em documentários relativos ao Patrice Lumumba. E nesse sentido a carta é importante porque é um documento que vai então, ter essa primeira pessoa que escreve, e nessa carta, essa carta é super importante porque o Patrice Lumumba vai dizer tudo, né? Vai dizer, vai estar ali em primeira pessoa. E uma das coisas que ele diz é que ele está pronto para morrer. Ele está pronto para morrer porque ele se sente orgulhoso pela luta, ele sente então que ali, naquele sentido, a sua luta valeu a pena. Nesse sentido, ele estaria pronto para morrer. As pessoas sempre ouviram besteiras, e o Patrick ele ri nesse momento quando ele diz besteira, né? Ele diz que as pessoas sempre ouviram besteiras em relação ao Patrice Lumumba,
e que a intenção não é, então, criar um filme que fosse propagandista ou um filme que pudesse, de um certo modo, veicular um discurso que não fosse um discurso próprio. E, nesse sentido, a carta é importante para evitar esse tipo de discurso que ultrapasse o que de fato aconteceu. Nesse sentido, então, a pesquisa foi muito importante, a pesquisa documental, o que de fato aconteceu, né? E recuperar a palavra em primeira pessoa do Patrice Lumumba, até porque o Patrick também menciona o fato de que muitas dessas besteiras que a gente ouviu sobre o Patrice Lumumba foram veiculadas pelos russos, pelos americanos, por outros povos que não os africanos e que não os congoleses. Isso foi uma das coisas que que eu gostei muito, achei muito preciosa no seu filme, foi realmente ouvir a voz do Lumumba. Isso, assim, né, não ouvir a voz nesse sentido literal, mas essa presença, né, da perspectiva dele. E isso também me fez curiosa para saber, porque você fez uma grande pesquisa, né, nos escritos, na produção, né, do Lumumba, nessa busca da palavra do Lumumba. Então, eu queria saber o que você, pessoalmente, assim, né, enfim, como alguém tão conectado a essa história e tão preocupado com essa atualização do panafricanismo no mundo, digamos assim, né, o que você achou de mais curioso nesse homem, nesse Patrice Lumumba que você encontrou nos escritos? L'une des choses les plus importantes que j'ai trouvé de ce film, c'était d'entendre la voix de Lumumba, et pas littéralement, mais aussi d'entendre sa voix en première personne. Et personnellement, c'est bien d'entendre aussi la véhiculation de sa parole. Et j'aimerais savoir personnellement ce que vous avez trouvé de plus curieux de cette personne Lumumba. Oh, il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup parce que c'était un bon trajet pour faire la recherche. C'était super bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était comme ça. Alors ça partait de haut et de bas parce que je m'énervais beaucoup parce qu'il y avait des choses que j'avais vues avant et c'était une interview de 7 minutes et j'ai déjà vu, j'ai entendu que 35 minutes de ça, 35 secondes. Et les 35 secondes, c'est Lumumba vexé, en train d'engueuler les blancs, quelque chose comme ça. Alors, j'ai réalisé que il était une personne donc il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient cachées. Il était une personne qui était, comment je peux dire, qui était 100% pour l'unité de son pays. Et l'unité du peuple africain, il voulait plus de colonialisme en Afrique. Il était 100% à fond de ça et j'ai vraiment aimé ça. C'était ça, moi, quelque chose qui m'a impressionné parce que on lit beaucoup de choses. On lit même si on aime les personnes, mais on lit beaucoup de choses et ça dit toujours, il y a toujours ouais, mais il était ça, il était ça, il était ça, mais j'ai réalisé que non. Ça m'a vraiment touché de voir que cette personne, même à la fin, quand elle fait manger le speech, le discours, il refuse. Tu vois, j'ai réalisé que c'était quelqu'un qui était à fond pour la lutte, quoi. Et ça, j'ai vraiment aimé. C'était ça, c'est ce que j'ai trouvé vraiment qui m'a touché. C'est quelqu'un qui, dès les débuts jusqu'à la fin, il n'a jamais changé euh, euh, des discours, quoi. Et c'est ça, c'est que j'ai vraiment qui m'a impressionné. Sim. O Patrick diz que há muita coisa, né, de que ele admira do Lumumba e que nesse sentido foi um processo, né, um processo que não foi linear, o processo de pesquisa. Então ele faz essa metáfora, né, da subida e da descida, altos e baixos, mas que em uma entrevista de 7 minutos, em 35 segundos, ele recuperava então às vezes um detalhe que poderia passar despercebido de imediato, e que nesse sentido então o seu processo foi um processo que envolveu muitas coisas, né?
ele descobriu muita coisa a partir desse processo documental. Mas uma coisa que o impressiona, sobretudo, é que o Lumumba estava disposto 100% pela unidade do seu país, 100% disposto pela unidade do continente africano, e que, então, a sua lealdade e a sua a sua paixão pelo seu país, a paixão pelo seu povo, pela unidade do seu povo, fez então uma figura muito coerente no discurso. O discurso dele é o mesmo, ele sempre foi coerente, que isso impressiona bastante e o torna inspirador. A gente sempre lê muita coisa em relação ao Lumumba, então descrevendo de uma determinada maneira, de outra maneira, mas que de fato essa admiração se perde porque a pessoa Lumumba é essa pessoa que de fato estava disposta, para além da questão política, disposta pela luta, pela unidade e pela então libertação de seu povo. Obrigada, Patrícia. A gente está, infelizmente, se caminhando para o final. E aí, como uma última pergunta, eu gostaria de saber sobre a recepção do filme. Como o filme foi recebido, se ele já passou no Congo, se ele, acredito, já passou no Canadá, em outros lugares. Então, como tem sido a recepção do filme na África e da diáspora? Aproveito já para pedir também para você deixar suas últimas palavras, porque nosso tempo está esgotando. E, mais uma vez, agradecer imensamente a sua presença e o seu filme, tão enriquecedor, tão precioso, aí, colaborando para essa atualização, digamos assim, do pensamento pan-africano aqui na diáspora, especificamente no Brasil. C'est une dernière question donc, et la question concerne l'accueil de votre film. J'aimerais savoir si votre film a été donc vous l'avez distribué au Canada, mais aussi au Congo, si vous l'avez déjà fait. Et on aimerait vous remercier pour votre film tellement précieux et aussi pour la mise à jour du panafricanisme. Merci infiniment de votre présence et aussi de votre réalisation. Merci à vous d'abord. D'abord encore pour l'opportunité d'avoir mon film choisir au Brésil, c'est comme je disais, c'est super. Écoute, le film est sorti l'année passée. On a fait sorti en France, enfin, un tournée en France, la Suisse. Malheureusement, on devait faire quelque chose cet été, l'été passé ici à Kinshasa pour l'anniversaire de 60 ans de l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960. Mais comme avec le Covid, ça s'est pas passé. Alors, c'est ça, un peu comme avec vous aussi. Alors, c'était ça le problème, mais ça devait se passer aussi en Belgique, devant la famille de Lumumba. Donc, le grand enfant de Lumumba, tout ça, qui était quelque chose, en parlant des réceptions, et ça m'a vraiment touché parce que le petit-fils de Lumumba, il a visualisé les documentaires et il m'a envoyé un message pour me dire que c'était un super travail et que c'était le meilleur travail fait sur la personne Lumumba. Alors, le larme, quoi. Et ça, pour moi, c'est avoir une validation de la famille Lumumba sur le travail d'une personnage comme Lumumba qui représente le panafricanisme au fond. C'est gagnant pour moi, c'est un win-win comme on dit en anglais. Alors, je suis super content pour l'opportunité d'amener ça partout. O Patrick, então, ele agradece, pelo convite, pela possibilidade, pela oportunidade de, então, expor e apresentar o seu filme. O filme foi lançado ano passado na França e na Suíça, e que havia, então, os planos para que nesse ano, aos 60 anos de independência do Congo, que o filme fosse, então, projetado em Kinshasa, que é a capital, e que também
deveria ser projetado na Bélgica, mas uma oportunidade que ele teve foi de apresentar o filme A Família, do Lumumba, e que os netos do Lumumba viram e ficaram muito emocionados e mandaram mensagens felicitosas, e que, nesse sentido, ele diz que foi um enorme prazer de ter apresentado para a família, e uma das menções que ele diz é que um dos netos considerou o filme como o melhor filme sobre a pessoa Lumumba, e que isso fez então chorar e se emocionar, porque ele entende que não é apenas sobre o filme, mas é sobre a compreensão do panafricanismo a fundo, e de que, nesse sentido, a luta do Lumumba se reverbera na sua produção e, enfim, em sua família também. Então é isso, chegamos ao final da nossa conversa. Muito obrigada, Patrick, mais uma vez. Obrigado, Israel, pela tradução brilhante, né? Obrigado por quem assistiu até agora. E é isso, a programação segue, espero que vocês continuem com a gente. Quero agradecer também Yuri, Beatriz e Janaína Refém pela parte técnica aí dessas gravações, dessas conversas. Obrigada, gente. Até a próxima. Merci, super merci. Merci beaucoup, obrigado. Thank you very much. Merci infiniment. Merci.